Olá, turminha! Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre verbo de ligação. Vamos lá? Os verbos de ligação, também chamados de copulativos, têm a função de ligar o sujeito e suas características. Ele faz uma ponte apenas, tá? Ele tem apenas a função de ligar o sujeito e uma característica desse sujeito. Nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Vocês vão ver tudo agora. Então, os verbos de ligação, eles não apresentam ação, eles não têm ação. Quando eu falo em ação, eu falo assim, comer, ação de comer. Então, isso é ação. O verbo de ligação não tem essa ação, tá? Liga uma qualidade ao sujeito, ele vem apenas para ligar uma qualidade ao sujeito. Então, ele é uma ponte entre o sujeito e a sua qualidade, o seu predicativo do sujeito, tá? Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Mas nem sempre você vai olhar para um verbo desse, você só vai falar que é um verbo de ligação. Você tem que ir pelo contexto, porque nem sempre ele vai ser um verbo de ligação, ele pode ser um verbo de ação. Vamos ver? Olha só, os alunos estudiosos estão tranquilos. Esse estão, qual é isso aí? O que está acontecendo? É um verbo de estado? Estão. Como estão esses alunos? Qual é o estado desses alunos? Tranquilo. Então, nós estamos falando de um verbo de estado aí. É um verbo de ligação. O verbo de estado é um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação aí, estar, é o verbo estar, ó. Os alunos estudiosos estão tranquilos. Então, nós temos um verbo de ligação. O verbo estar é um verbo de ligação. E tranquilos está dando uma característica ao sujeito. Qual que é o sujeito? Os alunos estudiosos. Sujeito. O verbo de ligação, o verbo estar, é o estão aí. Tranquilos é uma característica do sujeito, tá? Então, esse estar aí é um verbo de ligação, por quê? Porque ele não tem ação. É apenas um verbo de estado, tá? Como um verbo de estado, ó. Como estão os alunos? Qual o estado desses alunos? Tranquilos. Então, por isso nós temos um verbo de ligação aí. Vamos ver? Os verbos não têm classificação fixa. Foi o que eu acabei de falar, que às vezes, ao mesmo tempo que você acha que eles é um verbo de ligação, você viu a tabela lá, eles podem ser um verbo de ação. Então, é isso que nós vamos falar agora, ó. Os verbos não têm classificação fixa. O que determina o tipo de verbo quanto à predicação é a maneira como ele é empregado, certo? Olha aí, os alunos andam preocupados. Que ideia esse verbo dá? Ele dá uma ideia de estado ou uma ideia de ação? Ó, como andam os alunos? Como eles estão, né? Qual o estado desses alunos? Preocupados. O estado desses alunos é preocupado. Então, é um verbo de estado. Se é um verbo de estado, eu tenho um verbo de ligação aí, né? E se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter automaticamente uma característica do sujeito. Por quê? Ó, preocupados. Preocupados tá falando sobre os alunos ou tá falando do verbo? Olha lá, os alunos preocupados. Então, preocupados é uma característica do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho que automaticamente ter uma característica do sujeito, ok? Vamos ver mais um exemplo aí, ó. Eles andam pelas ruas. Eles andam pelas ruas? Eu ando pela rua. Eles andam pelas ruas. Isso é um verbo de estado ou um verbo de ação? Andar. Eu estou andando pela rua. Eles andam pelas ruas. Então, é um verbo de ação. Ação de andar. Então, andar aí tem o sentido de... o verbo andar aí tem o sentido de ação. Então, andar propriamente dito mesmo, de andar aí, de sair pelas ruas. Então, essa é a ação. A ação de andar, tá? Então, andam aqui não é um verbo de ligação. Aí é um verbo de ação que vocês vão aprender no próximo vídeo, tá? Sobre transitividade verbal, tá? Os tipos de verbos. Então, agora vocês estão aprendendo o verbo de ligação. Então, nós estamos falando de um verbo aqui, de um verbo de ação, por quê? É a ação de andar. Se eu falo em verbo de ligação, ele só vem ligar algo. Então, é o verbo de estado, ok? Quando
como eu falei, se existe verbo de ligação, tem que ter um predicativo do sujeito, tem que ter uma característica. Essa característica do sujeito nós chamamos de predicativo do sujeito. É o que nós vamos ver agora, ó. Característica atribuída ao sujeito, mas ligada a ele por meio de um verbo. Que verbo é esse? É um verbo de ligação. Por isso é um termo do predicado, tá? Então, quando nós estamos falando do predicativo, eu estou falando de um termo dentro do predicado, tá bom? O verbo de ligação tem esse papel de ligar o predicativo ao sujeito. Então, o verbo de ligação sempre é uma ponte, é algo, ele vem ligando. O próprio nome dele diz ligação, então ele liga o predicativo, ou seja, uma característica do sujeito, né? Uma característica ao sujeito, o predicativo do sujeito, tá? Ele é representado por nomes, o predicativo. Ele pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada, o adjetivo, um numeral ou um pronome, tá? O predicativo do sujeito pode ser uma dessas classes gramaticais. Só existe verbo de ligação se tiver o predicativo do sujeito. Então, só existe verbo de ligação se tiver predicativo do sujeito. Só existe predicativo do sujeito se tiver verbo de ligação. Então, tem que ter o verbo de ligação para ter um predicativo do sujeito, tá? Vamos ver um exemplo? Jubes Cleusa estava feliz. Estava. É um verbo de ação ou um verbo de estado? É um verbo de estado, né? Qual o estado da Jubes Cleusa? Feliz. Então, ela estava feliz. Então, nós temos um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, o feliz é o que ali? Então, ele é uma característica, não é? Não é um adjetivo ali, ó, é uma característica. Ele está dando uma característica a quem? A Jubes Cleusa, olha, ele está falando sobre a Jubes Cleusa. Então, feliz, Jubes Cleusa era uma pessoa feliz, ó, Jubes Cleusa, feliz. É uma característica do sujeito. Se é uma característica do sujeito, nós chamamos de predicativo do sujeito, tá bom? Entenderam o que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito sempre vem como uma característica. Ele vem falando do sujeito, trazendo uma característica ao sujeito. E só existe predicativo se tiver um verbo de ligação, ok? A pequena cidade parecia desabitada. Nossa, parecia. É um verbo de ação ou um verbo de estado? Nós temos aí um verbo de estado. Qual é o estado da cidade? Desabitada. Então, ela estava desabitada. Esse é o verbo de ligação, tá? Não tem uma ação aí. Ele só está ligando o desabitada ao sujeito. Então, lá, a pequena cidade parecia desabitada. Então, nós temos o verbo de ligação. Se nós temos o verbo de ligação, nós temos o quê? Um predicativo do sujeito, certo? Por quê? O desabitado é uma característica que vem falando do sujeito, é uma característica do sujeito. Olha lá, pequena cidade desabitada, certo? E o verbo de ligação vem ligando essas duas palavras, essas duas, a expressão, o sujeito com desabitada. Então, nós temos aí um predicativo do sujeito, ok? Então, é isso aí.